1 Coríntios 16, verso 22, diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Novamente. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Até aí. Muitas pessoas não conhecem e não sabem o que significam essas duas palavras, né? A palavra anátema e maranata. Eu vou estar explicando para vocês. Mas antes de tudo, vamos começar pelo início da frase, que diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo. Coríntios era uma igreja, a cidade de Coríntios. Essa cidade ficava perto de um porto, onde tinha navegadores. Essa cidade era conhecida como a cidade do pecado, da fornicação. Aconteceu de tudo nessa cidade. E Paulo ficou nessa cidade por algum tempo para ajudar os cristãos a buscar a Deus, a entender as coisas do Senhor. E era muito difícil o pessoal lá, porque o pessoal, como a cultura da cidade era muito pervertida, muito incorreta, acontecia muita coisa errada dentro da igreja. E ao longo da carta, se você ler, são dois livros, 1 Coríntios e 2 Coríntios. É uma carta direcionada para essa igreja que ficava na cidade de Coríntios. E ao longo do texto, eu destaquei somente essa frase, né? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema, maranata. E vamos entender o seguinte nessa mensagem. Ele fala aqui: se alguém não ama, a palavra amar, vamos grifar a palavra amar. O que é amar? O que é amor? Amar alguém, amar. Eu busquei a definição da palavra o que é amar. Eu encontrei o seguinte: amar não é necessidade, e sim uma escolha. A primeira definição que eu achei sobre amar é: amar não é uma necessidade, e sim uma escolha. Nós escolhemos amar. Amar o nosso cônjuge, amar a Deus, amar nossas coisas. Nós decidimos. Ninguém tem necessidade de amar, mas nós desejamos e amamos coisas e pessoas. E aqui diz assim: o amor é generoso e deseja o bem do ser amado, o que envolve deixá-lo livre para fazer suas próprias escolhas. Dessa maneira, jamais haja de forma que seu par se sinta obrigado a fazer algo ou ao mesmo permanecer ao seu lado, simplesmente porque a essência desse sentimento é levar as pessoas a escolherem permanecer juntas por afinidade e não por obrigação. Então Paulo está falando assim, ó, se alguém não ama o Senhor, então se alguém que não tenha prazer nele, que não está com ele porque ama ele, porque gosta dele, porque tem prazer nele, ele está dizendo sobre isso. Naquela cidade havia muita coisa errada acontecendo. E uma pessoa que escolhesse abandonar aquelas coisas que aconteciam naquela cidade, aquela cultura que acontecia, ela só desejava aquilo, fazia aquilo por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. E eu sigo assim: o amor precisa de ação. Só falar eu te amo, eu amo você, não é suficiente. Não é suficiente falar para alguém assim: eu amo você, como eu te amo, como eu te quero. Não é suficiente. Não basta apenas dizer que amo uma pessoa para afirmar que esse sentimento é verdadeiro. É preciso prová-lo através de atitudes no dia a dia, como respeitar o outro, tratá-lo com carinho, enfim, fazer coisas que deixam feliz e, consequentemente, te alegram ao vê-lo satisfeito. Afinal de contas, amar é entrar em um círculo virtuoso de carinho e dedicação. Para amar a Deus, temos que ter carinho por Ele.
e dedicação para manter o relacionamento vivo, para manter aquilo que Ele tem nos dado sendo verdadeiro. Acho muito interessante. Aqui não basta dizer que ama uma pessoa para afirmar que esse sentimento é verdadeiro. Não basta. É preciso prová-lo. Como que eu provo? Através de atitudes do dia a dia. Então, para provar que você ama o Senhor, Jesus, Deus e as suas coisas, não é só numa reunião ou num culto ou no momento da aflição. É no dia a dia. Porque Deus, Ele é uma pessoa. A diferença é que Ele é santo e perfeito. E a Bíblia fala que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Imagem em aparência e semelhança em sentimento. Deus fica feliz, Ele fica alegre, Ele fica bravo, Ele fica irado, mas Ele não peca, porque Ele é santo. Ele é santo. O amor é verdadeiro e não há dúvidas. Quando o amor é verdadeiro, não há dúvidas a respeito do que se sente. Mesmo que seja natural ter certos questionamentos internos, quando a questão é especificamente o sentimento que você tem em relação aos outros, as certezas serão mais fortes. Quando você ama alguém, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Eu não tenho dúvida do meu sentimento a Deus. Quando você ama o Senhor, você tem a certeza que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele está recebendo o mesmo amor que Ele tem nos dado. Esse sentimento que nós temos, esse sentimento de saber quem Ele é, quem nós amamos, é muito importante. Mas muitas pessoas não amam o Senhor e falam que amam o Senhor, amam as coisas dele. Amam porque não conhecem quem Ele é. Eu vou dizer para vocês hoje aqui quem é Jesus. Mas vou começar dizendo para vocês quem Jesus não é. E diz assim, ó. Primeiro, Jesus não é uma religião. Repito, Jesus não é uma religião. Ele não é uma religião. Porque uma religião é formada por regras, conceitos, princípios. Jesus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E Ele é santo. Ele é o Rei, governador de todas as coisas. E no final nós vamos entender por que Ele não é uma religião. No final dessa mensagem nós vamos entender quem Ele é. Segunda coisa que Jesus não é. Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus não é alguém que você procura e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo lá. Faça para mim, eu vou fazer um voto com o Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, me dá isso, eu vou fazer isso, eu vou andar daqui até não sei aonde, de a pé, eu vou subir, vou descer. Daí o Senhor vai me dar, vai fazer. Jesus não é um gênio da lâmpada que está presente, que vai fazer sua vontade. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas não é assim que faz Ele fazer as coisas. Não é com interesses querendo comprar Ele. Ele não é um Deus que quer ver seu sacrifício. Muitas pessoas fazem promessas, fazem votos de fazer coisas terríveis, mas se machucam até. E falam, olha o que eu fiz por você, agora me dá a minha bênção, me dá a minha vitória, faz aquele milagre. Não é assim que funciona. Terceira coisa, Jesus não é seu guarda-costa. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho Jesus, nada vai me acontecer. Eu tenho Jesus, estou protegido. Eu tenho Jesus, eu posso pular de um paraquedas, sem paraquedas, que eu vou ficar bem. Não. Jesus não é o seu guarda-costa. Mas Ele nos protege sim. Mas não podemos procurar amar Ele só porque Ele nos protege ou faz algo assim. E quarta coisa, Jesus não é um filósofo. Muitas pessoas acham bonito que Jesus falava, ele falava umas coisas bonitas, ele tocava nas pessoas, ele era um bom pensador. Jesus era um pensador. Jesus, ele
foi um dos melhores filósofos que já nasceu, já viveu na Terra. Jesus não é um filósofo. Ele conhece toda a verdade porque Ele criou a verdade. Ele criou todas as coisas. Então Ele conhece muito bem tudo. Agora eu vou dizer para vocês quem Jesus é. Jesus é o amor. O amor é uma pessoa. Quando eu falo Jesus, Deus, Espírito Santo, amor, eu estou falando a mesma pessoa. Deus é amor. Nós ouvimos muitas vezes essa frase: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E isso acaba ficando uma coisa comum, a gente para de entender o significado real daquilo. Qual que é o verdadeiro significado? Deus é amor. Da mesma forma que eu falo que esse banco é de madeira. É madeira. Não importa que se eu pico, faça uma mesa ou eu faça um painel, é madeira. Não importa. A mesma coisa, Deus é amor. Ele é o amor. Jesus é a paz. Ele é a paz. A verdadeira paz é Ele. Jesus é a justiça. E Jesus é o governo. Ainda não chegou, mas está chegando o governo de Jesus. Está chegando o governo dele. Então entendemos que Jesus, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a justiça. Quem tem sede e fome de justiça? Nós não vemos a justiça nesse mundo. A verdadeira justiça ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. Ela só não se manifestou ainda por causa de mim e de você e de muitas outras pessoas que não conhecem a verdade, pois aquele que não conhece a verdade precisa conhecer a verdade para que manifeste a justiça. Porque todos são condenados. Todos são condenados. Nós todos somos condenados. Mas o Senhor Jesus nos libertou. E se a justiça se manifestar agora, se todos não tiverem consciência da verdade, todos são condenados. Então é preciso que as pessoas confessem a Jesus como Senhor e Salvador para que tenham a verdadeira salvação. Jesus é o governo. Eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. Um dia um anjo estava na glória. Ele brilhava, ele era lindo, ele era maravilhoso. Mas um dia ele colocou vaidade no seu coração. E quando ele, com essa vaidade, ele ousou em olhar para onde Deus estava. E ali ele viu um trono vazio. Do lado do Deus Todo-Poderoso havia um trono vazio. E esse anjo desejou esse trono, porque ainda estava vazio. E esse anjo fez uma revolução no céu para tomar a força daquele trono. E o Senhor expulsou ele com todos aqueles que estavam com ele. E eles caíram. E hoje estão vagando pelo mundo, esperando o dia da justiça, onde todos eles serão condenados. E todo aquele que está com eles serão condenados, porque decidiram estar com ele. Em Apocalipse 5, diz assim: Então vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso, aproximando em alta voz, disse: Quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele.
Então eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cerrado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, 4 seres viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Cantavam assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto, com os teus sangues compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povos e nações. Tu constituíste reinos, sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz muitos anjos, milhares e milhares de milhões, e eles rodavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que nele há, diziam: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Apocalipse 5. Jesus estava escondido em Deus. Antes de tudo acontecer, ninguém conhecia, ninguém sabia. Ele já era Deus, mas não havia se revelado a glória. E aquele trono que estava vazio era do Senhor Jesus, mas ele teria que vir ao mundo, se tornar homem, morrer e ressuscitar para se tornar digno. Porque Deus, Jesus, nada mais é do que Deus na forma humana. Deus é muito grande, muito poderoso, não tem como nem descrever a grandeza dele. E Deus quis se aproximar do homem. Então Deus criou, ele se tornou homem. Nossa mente tem dificuldade de entender a Trindade, como 3 pode ser 1. Existem coisas que nós temos que aprender a aceitar, que nossa mente é incapaz de entender. Mas Deus é um. E ele se tornou homem como nós. Jesus teve os mesmos sentimentos que eu e você tem, as mesmas aflições, os mesmos problemas, só que ele venceu o mundo. Ele fez aquilo que Adão não foi capaz de fazer. E quando João teve essa visão em Apocalipse, Deus mostrou para ele que o mundo já estava condenado. Os homens estavam condenados, não tinha mais o que fazer, porque nós pecamos. Muitas pessoas falam assim: culpa de Adão, eu estou aqui. Culpa de Adão, eu vou para o inferno. Não é pelo pecado de Adão, é pelos nossos pecados. Porque uma criança, quando ela vem a falecer, o Senhor fala que ela está salva. Porque Jesus disse: deixa minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E porque nós adultos somos condenados pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas coisas que nós fazemos. Não jogue a culpa para Adão dos nossos erros. Assuma que nós pecamos e temos pecados diariamente. E como nós somos incapazes de vencer,
somos incapazes de conseguir ser santos, Ele mesmo veio e tomou para si isso, deixa que eu vou. E Ele mandou Jesus, seu Filho, que é Ele. Ele viveu como um homem comum e morreu. Ele nos comprou, porque a nossa vida, nós éramos propriedade do diabo. Quando Adão e Eva comeram o fruto, caiu sobre nós, sobre a nossa genética. São leis espirituais, leis espirituais. A nossa espécie se tornou o quê? Maldita, por causa dessas coisas. A nossa espécie. Então Satanás deu um preço altíssimo. Ele disse: se você se entregar completamente, sofrer pelas dores deles, eu passo eles. Achando que não seria capaz de acontecer isso que Jesus fez. Mas vamos seguir. Jesus foi e é coroado rei. Ele é rei. Nós não conhecemos o reinado, nós vivemos um sistema político democrático, onde cada um dá a sua opinião e a maioria vence. Gerações têm vivido assim, países estão assim, mas o formato de reino é a vontade de um soberano. E esse soberano invade terrenos, domina territórios e impõe a sua vontade. Hoje em dia esse pensamento é até assustador para as pessoas. As pessoas estão cada vez mais querendo independência. Para ser independente, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, meu corpo, minha regra, faço o que eu quero, e assim vai. E nós podemos fazer isso, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, deu liberdade, faça o que vocês quiserem. Só que existe uma lei, e essa lei ninguém e nada pode mudá-la. Até o próprio Deus segue essa lei, porque Ele mesmo que escreveu. A lei existe. Você pode ignorar, falar, não existe nada, não estou nem aí. Isso não vai mudar. Isso não vai fazer dela deixar de existir só porque você não acredita nisso. E o que está acontecendo? Esse rei poderoso, magnífico, é o Senhor Jesus. Foi por isso que Ele foi humilhado. Vocês não perceberam como foi? Como você lê, quando Jesus foi crucificado, a gente vê claramente. Colocaram nele uma coroa de espinhos, falaram, rei, poderoso rei. Jesus não é uma religião, Ele é um rei e é um reino que é maior do que nós. Em Daniel, na visão do rei, existe uma estátua e vem ouro, bronze e vai descendo. O final acaba em bronze e barro. Essa estátua significa reinos de homens. O Senhor traçou como se fosse uma linha de tempo. O primeiro reino dos homens vai ser um rei tal, e vai indo. E nós estamos quase no final, estamos na ponta do peito do pé. Se você estudar a fundo, provavelmente o mundo vai se dividir em 10 reinos, que são os 10 dedos. Mas nós estamos próximos do fim do reino de homens, porque o reino do Senhor vai vir em confronto. Vai vir em confronto. A lei desse mundo é liberdade. E o Senhor não questiona isso. Ele fala assim, se você quer fazer o que você quiser na sua vida, faça. Só que a vida existe começo, meio e fim. Para todos. Independente se você crê ou não. A vida tem começo, meio e fim. Alguns mais longos, alguns mais curtos. Mas todo mundo tem o mesmo fim.
Muitas vezes estamos preocupados em ganhar o mundo, em ter coisas, em fazer coisas, em viver coisas. Esquecemos que a qualquer momento o Senhor pode puxar nossa tomada. Por quê? Porque existe um fim. Porque na vida, na independência, ser independente, a independência tem um preço. Porque só há vida nele. É como se tivesse derramado uma gota de Deus, uma gotinha dele, que é a nossa vida, uma gotinha. Nós usamos esse pouquinho e achamos que estamos com tudo, só que é muito pouco, não dá para durar. É por isso que ele fala: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca terá sede e viverá eternamente, porque é infinito. Você vai bebendo dele, e você vai viver eternamente. E quando o reino deles vier, por isso que eu falei no começo do culto, o Senhor vai decretar o fim da morte, da dor. Mas vamos entender mais sobre esse reino, como é que ele governa. Eu vou explicar para vocês o que é anátema, que ele falou no começo lá, que aquele que não ama o Senhor é anátema. Você que não ama, aquele que não ama o Senhor, é como se fosse a palavra herege, maldito seja. O Senhor não admite misturas. Ele não aceita coisas que não vêm dele. O que o pregador estava querendo dizer naquela frase, traduzir na nossa linguagem, é o seguinte: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, é melhor que seja afastado das coisas dele. Porque sem amor não tem como permanecer nele. Se não amar ele e as coisas dele, não tem como permanecer nele. É por isso que algumas pessoas vão à igreja, recebem uma bênção, já desaparece, abandona tudo e vai se acabar no mundo. Porque não estão apegados nele. Então, se não for para amar o Senhor, não perca seu tempo em querer conhecer o Senhor. Porque você não vai ser aceito. Porque o que ele é? Ele é a vida, ele é a paz, ele é a justiça. Como ele é tudo isso, se você não ama a paz, não ama a justiça, não ama o amor, você começa a entender como ele é tudo. Se você não ama o amor, não ama a justiça, não ama a paz, não tem para que você conhecer e desejá-lo. Jesus não aceita nada que não seja dele. É como se fosse, imagina, vocês entenderem, imagine a marca do iPhone, a Apple. Jesus não fosse o dono da Apple, ele só usa produtos da Apple, que é dele. É tipo isso, Jesus não aceita nada que não venha dele. Algumas pessoas falam assim: isso aqui não é de Deus, mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, nada a ver. Não tem problema não. Ele não aceita, se ele não aceita, você não faz parte dele. Só que o nosso inimigo, ele aceita qualquer coisa. Não, ele fala assim: não, você pode ter um compromisso mais ou menos com Deus, eu não ligo. Porque ele sabe que Deus não aceita. Se Deus não aceita, você não é dele. Você entende? Muitas pessoas estão enganadas, achando assim: eu tenho Deus no meu coração, eu acredito nele, eu sei que ele é tudo de bom, ele faz coisas boas, mas não tem compromisso com ele. E eu não falo de religião, de ir à igreja, levar debaixo do braço, ou frequentar a sua religião, não. Eu falo de compromisso com ele, com as coisas dele. Nós que conhecemos o Senhor, somos representantes dele na terra. Não podemos representar ele através de uma placa, de uma denominação religiosa, mas representar ele no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atitudes com as pessoas. Porque nós representamos ele. Jesus não aceita nada que não é dele.
Jesus não aceita mais ajuda a todos. Jesus, ele não aceita, mas ele não deixa de ajudar as pessoas só porque a pessoa não quer compromisso com ele. Jesus ajuda todas as pessoas, ele abençoa todas as pessoas. Em Provérbios diz que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Quer dizer, Deus está sobre todos, ele abençoa todo mundo, sem exceção, independente se você quer ou não compromisso com ele. Mas acontece o seguinte: porém, suas bênçãos não permanecem, são roubadas por forças malignas. É como se fosse você recebesse uma porção, uma comida maravilhosa, você morrendo de fome. Daí quando você vai comer, vem aquele monte de bicho, cachorro, e come tudo e deixa para você sempre sem nada. Não deu nem tempo de você usufruir daquilo. Às vezes acontecem coisas boas na nossa vida, nós ficamos felizes, Deus fez isso, Deus aconteceu aquilo, abriu aquela porta e de repente, pum, sumiu tudo. Para onde foi? Mas foi Deus que deu, foi Deus que deu. Mas quando não estamos protegidos nele, 100% nele, nós estamos com quem? Com o maligno que aceita qualquer coisa. Então as bênçãos do Senhor estão caindo sobre a terra para todos, para os bons, para os maus. O Senhor abençoa. Mas as bênçãos daquele que não está com o Senhor não permanecem por muito tempo. Desaparecem. Mas os filhos que são apaixonados e justos nunca serão desamparados. No Salmos 37, 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Nunca um justo, um filho apaixonado de Deus, alguém que está com o Senhor, nunca vai mendigar o pão e nunca vai estar desamparado. Mas quando nós somos injustos, trapaceiros, mentirosos, essa palavra já não cabe mais para nós. Porque a Bíblia fala: nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. Aquele que é justo, honesto, verdadeiro, o Senhor cuida. O devorador não rouba, não desaparece as bênçãos, as coisas. E a bênção desce para os seus filhos e vai descendo, abençoando gerações e gerações, porque está protegido nele, no Senhor. Mas, porém, como disse Jesus, isso é muito importante. Muitas pessoas excluem isso. Muitas igrejas ficam presas só nessa parte, que falam assim: você não vai ser desamparado, você não vai ser desamparado. Mas existe um porém que está aqui. Diz assim: eu disse essas coisas para que nem em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você entende? O Senhor, vocês não vão passar por um momento de mendigar o pão. Se você se tornar um justo, se você está debaixo da asa poderosa do Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai proteger. E o mal não vai roubar as suas bênçãos. Mas nós teremos aflições como os cristãos, mas o Senhor vai nos dar ânimo e paz. Eu já passei por várias dificuldades na minha vida, problemas, mas eu nunca deixei de ter paz no meu coração. Sabe aquele sentimento, está tudo dando errado, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que não vai ficar assim por muito tempo. O Senhor vai mudar a história, que é só um momento, é só uma pequena aflição.
Mas assim como ele venceu o mundo, eu posso vencer. E agora aqui chegamos no significado da palavra Maranata. Esse verso que eu acabei de ler está em João 16:33. Enquanto você tem a paz, o bom ânimo, a certeza que Ele é, podemos dizer, Maranata. Repito, enquanto você tem a paz e o bem ânimo, a certeza de que Ele é, podemos dizer Maranata. Maranata nada mais é do que a palavra o nosso Senhor vem. E se você diz isso para o Senhor, é como se fosse vem, Senhor. Antigamente os mais antigos às vezes se cumprimentavam assim. Eles se encontravam e falavam assim, Maranata, significa como se fosse um conselho, o nosso Senhor está vindo. Às vezes a pessoa estava triste, cabisbaixa, é como se fosse Maranata, o Senhor está vindo, vai acabar. E quando nós falamos isso ao Senhor em oração, nós dizemos Maranata, diga, vem Senhor Jesus, vem, volta, venha o seu reino, venha a sua vontade, venha mudar o nosso quadro, venha reinar. O reino do Senhor Jesus está chegando e nós temos que ter o desejo e a paz no coração para dizer Maranata. Quantos estão em paz e possam dizer nessa noite, Maranata, venha Senhor, está tudo certo, venha, pode vir, pode voltar. Jesus não é religião, Jesus é reino, o rei de um reino. O mundo tenta, através da ciência, das suas técnicas, das suas teorias, explicar que Deus não existe, explicar que não existe nada, que nós somos livres, que nós somos um bicho que evoluiu, que faz o que quer. O mundo é perfeito, tudo é perfeito. É tão mais fácil assumir que existe um ser supremo, poderoso, que criou todas as coisas, do que assumir que do nada surgiu alguma coisa. Sendo que o nada Ele criou, porque sem Ele nem o nada existiria. Nós precisamos parar de ficar preocupado com esse mundo, com as coisas desse mundo, e lembrar que nós vamos morrer, mas seremos ressuscitados quando o reino dele voltar. Porque quando o reino dele chegar, olha como ele é poderoso, quando o reino do Senhor Jesus vir para esse mundo, tocar esse mundo, a morte vai fugir. Então todos que estão com a morte, estão mortos, vão voltar à vida. Porque a morte vai fugir da presença dele. Porque a morte lutou contra ele e perdeu. E nesse dia ele vai julgar e vai dizer, eu sou o Senhor. Como nós vimos em Apocalipse, que todos os seres, toda criatura, o céu, a terra, as montanhas, a grama, os pássaros, as aves, tudo que existe na terra, vai se prostrar perante ele. E ele nos deu o direito de ser participante, de sentar do lado dele. Lá em Apocalipse diz assim, que nós vamos reinar na terra juntamente com ele. Que privilégio. E nós preocupados com as nossas dívidas, com o dinheiro, com o preço das coisas. O mundo está tomando o governo desse mundo, o governo de homens, está tomando as suas decisões, estão fazendo suas coisas, idiotizando as pessoas, com teorias, com falas, mas o reino do Senhor é muito mais poderoso do que tudo isso. Nós estamos aqui e a visão daqui de dentro parece que é gigantesco. O mal crescendo, cada vez mais coisas esquisitas, falas, mudanças, ideias, ideologias. E a tendência é cada vez mais essas coisas dominar. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso é reino de homens. E o segredo de um reino para um reino permanecer
ser no reino, chega um momento que ele é confrontado com outro reino. Antigamente era assim. Tantos reinos desapareceram porque outro reino tomou conta do outro. A Bíblia fala que no Vale do Armagedon vai ter uma grande batalha. A maior batalha já vivida. Onde o reino dos céus, o reino das trevas vão batalhar frente a frente. Bíblia, está na Bíblia. A batalha de Armagedon. Está lá em Israel, onde é o vale, vai ter essa batalha, tudo bonitinho, tudo preparado. Então este de fato sim é um reino, é um confronto. E a pergunta é, em que lado você vai estar? Qual é o lado que você vai estar? Para estar do lado do Senhor Jesus, não é ir na igreja, não é vestir terno, não é pôr gravata, não é falar a língua de crentez, não é ficar falando mal das pessoas, criticando outras pessoas, atacando outras pessoas. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem a ver é a gente entender que Jesus era uma pessoa que aceitava todas as pessoas. Ele confrontava todas as pessoas, mas confrontava com amor. Ele não punha o dedo na cara de ninguém e falava assim, você tem que ser assim, 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 parar de fazer isso, fazer aquilo, não. Ele simplesmente falava assim, se você me quer, você me quer mesmo, esse é o caminho. E esse caminho é estreito. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, da sua vontade, coisas que você gosta. Mas depois você vai entender. Às vezes a Zoe está mexendo com umas coisas perigosas, nenezinha. Eu falo, não mexa aí, Zoe. Ela chora, fica brava. Ela não entende ainda o que é. Tem muita coisa que Deus fala assim, não faça isso, não pode, isso é proibido. E o mundo questiona, o que tem a ver? Nada a ver, nada a ver. Eu sou livre, faço o que eu quero, eu gosto, eu estou feliz. A gente tem coisas que nós não conseguimos entender ainda. Mas um dia vamos entender, e talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais para tentar reverter. Então é melhor obedecer. É melhor obedecer ao Senhor e às suas coisas do que pagar para ver. A Bíblia fala assim, se alguém quiser vir por mim, pegue a sua cruz e me siga. Se alguém quer seguir o Senhor Jesus por isso contra a vontade, vai ser do jeito dele. Nós estamos vivendo um tempo onde a vontade do homem quer reinar sobre as coisas do Senhor. A gente vê coisas acontecendo que você vê que não é a vontade de Deus. E as pessoas falam, Deus que sabe, Deus que falou para mim que é assim, assim. Amém. Mas quando ele voltar, vamos ver se é dele mesmo. Eu prefiro não pagar para ver. Prefiro obedecer. Nós abrimos esses cultos aqui na minha casa para levar essa mensagem. E a mensagem é, você precisa tomar uma decisão. E não vai ser do seu jeito. Não é de acordo com a sua verdade. É do jeito que Ele quer que seja. Ela fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você se converte de verdade ao Senhor, a mensagem de Jesus salva a sua casa. Porque você se torna o quê? Representante dele. E com ele, a presença dele passa a acompanhar você. Quantos podem dizer Maranata? A minha família, essa que está salva, vai me dizer Maranata? Porque se ele vir com justiça, ele vai julgar. E aquele que não tem a marca do sangue do Cordeiro já está condenado, já é anátema, afastado, excluído, herege, não aceito no reino. O Senhor não aceita nada que não é dele. O Senhor não aceita. Não adianta lutar e querer fazer as coisas do seu jeito, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua verdade. Se quiser seguir,
vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas quando esse fardo pesado sai das suas costas, Ele coloca tanta paz, alegria. A sua casa fica diferente, os seus filhos ficam diferentes, as coisas dão certo, as coisas acontecem. Tudo por causa de uma decisão. Mas não busque Ele só por causa dessas coisas. Busque Ele porque Ele é Rei e porque você o ama. Eu creio que todos que estão aqui porque amam o Senhor. Amam o Senhor. Senhor, se você passa por aflições, por dificuldades, porque algo está errado. Algo está errado. Eu passei por grandes dificuldades, mesmo servindo ao Senhor, e eu percebi que eu não estava colocando Deus em tudo. E quando eu coloquei o Senhor em tudo, reconheci o meu erro, eu e minha família, reconhecer os nossos erros, atitudes erradas, onde servia a Deus até onde nós queríamos servir. Não, aqui o Senhor não mexe. Na parte financeira, aqui não, aqui não. Quando decidimos servir o Senhor começou a mudar tudo e mudar o nosso coração. Ele tem feito e sei que vai fazer muito mais. Mas não é por isso que eu o sigo, eu amo. Eu amo porque eu não consigo viver sem Ele. Ele não está numa religião. Ele é suficiente. Se fosse uma religião, Jesus teria falado assim lá quando ele estava caminhando como um homem na terra. Para serem salvos, vocês precisam frequentar determinada religião que eu vou fundar. Saiam do judaísmo e venham para essa religião que eu estou criando. Não, ele nunca falou isso. Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Eu sou. É Ele. É Ele. Nessa noite, tome a decisão. Reconheça se você não está dando total liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Se você está vivendo com o Senhor como fosse um troféuzinho, sabe? Eu vi um tempo assim. Eu fui usado por Deus, Deus já me usou, mas agora eu não estou sendo usado. Mas está aqui meu troféuzinho. Esse troféu aqui eu ganhei no dia que eu preguei em tal lugar. Aquele troféuzinho ali eu ganhei quando eu estava lá ministrando em tal igreja. Foi lá no ano de 1000, sei lá quanto. Não podemos viver assim. Nós precisamos viver experiências todos os dias. E é por isso que o Senhor, o nome desse ministério que estamos começando aqui, chama o último chamado. Viva o seu chamado. Muitas pessoas têm chamado, vocação do Senhor para trabalhar. E quando chega o momento de ir cumprir o seu chamado, existe um espírito de frustração. Alguns líderes seguram e prendem a pessoa porque não conseguem entender que essa pessoa precisa voar livre das normas da igreja, porque é o próprio Senhor Jesus que vai determinar aquilo que Ele tem que fazer com aquela pessoa. E se aquela pessoa sair do caminho, ela vai se ver com o Senhor Jesus. Por isso dividimos esse ministério em 3 partes. O primeiro é a salvação. Esse é um culto de salvação, onde nós vamos pregar todos os domingos sobre salvação. Salvar, mudança de vida. Nós temos um culto privado e fechado, que é na segunda-feira, só para quem decidiu servir ao Senhor. E o tema dessas reuniões é cura, onde nós todos estamos buscando ser curados ao Senhor, curar nossos traumas, nossos medos. É fechado apenas para quem decidiu caminhar nessa caminhada. Na quinta-feira nós temos cursos, aulas, que é só também para quem decidiu.
nós estamos estudando a palavra, aprendendo coisas do Senhor. E futuramente vai nascer o terceiro elemento, que é o IT. Quando o Senhor colocar no coração de cada um a sua chamada, a sua vocação. Alguns foram chamados para ser pastores, outros evangelistas, outros mestres, outros diáconos, outros missionários, outros médicos, outros prefeitos, outros presidentes, outros empresários. O Senhor chamou para várias coisas. E todos nós temos um NIT, um chamado. E nós não iremos segurar ninguém. Terão aqueles que vão estar conosco, que vão permanecer com a gente aqui trabalhando, mas muitos vão embora, vão voar para cumprir o seu ID. E nós estamos aqui agora tomando essa posição para ajudar aquele que quer desenrolar o seu ministério, viver o seu ministério, passar por todos esses estágios e ser livre para voar e cumprir o seu chamado, a sua vocação. Mas tudo começa com a decisão em eu quero amar o Senhor Jesus. Existem vários chamados. Temos várias crianças aqui. Alguém precisa cuidar dessas crianças. Temos jovens aqui. Alguém precisa cuidar desses jovens. Temos casais aqui. Alguém precisa cuidar desses casais, orientar nos seus casamentos e muitos outros que vão chegar. É isso que é o Evangelho. Mas antes de trabalhar para o Senhor, precisamos decidir. Porque nessa caminhada o Senhor vai fazendo as coisas. Nessa caminhada, assim como foi na minha vida, o Senhor foi dando, me fez encontrar minha esposa para complementar o meu ministério, que é fundamental ela ao meu lado hoje. O Senhor, para quem ainda não é casado, o Senhor vai complementar alguém para estar com você, mas é dentro da vontade de Deus, dentro da vocação do Senhor. Não é no nosso caminho, do nosso jeito, da nossa maneira, não é. É do jeito dele, no tempo dele, no processo dele. Eu tive que esperar muito tempo. A Denise teve que esperar muito tempo, mas chegou. E o Senhor tem provado que Ele nos uniu. E quem nos conhece sabe que Ele nos uniu. E hoje estamos vendo os frutos, cada vez vai crescendo frutos. Frutos de algo que está sadio, saudável. Não deixe essa noite passar em branco. Tome uma decisão de verdade mesmo. Pela sua casa, pela sua família, por você. Não deixe acontecer o pior para agir. Diz algumas pessoas que Deus insiste, e Deus faz acontecer coisas terríveis para aquela pessoa tomar uma decisão. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem nem chegar, acabam perdendo sua vida e não tomam decisão. Nós precisamos crer que Jesus está voltando, Ele vai ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar. Qual é a sua escolha nessa noite? Não estamos aqui para julgar ninguém nem apontar o dedo, mas nós estamos preocupados com a vida de cada um de vocês. E eu quero que vocês experimentem o mais de Deus. Não adianta viver por viver. É muito gostoso curtir a vida, é muito gostoso fazer coisas, mas o Senhor é muito melhor. Chega uma hora na nossa vida que tudo fica sem graça, parece que nada dá certo. Parece que não tem sabor, nem o dinheiro, nem a riqueza, nada tem de prazer. Porque eu sou o Senhor que nós precisamos. E repito, não é igreja, não é religião, é dele. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para falar conosco, para nos aceitar o nosso perdão. A Denise vai compartilhar algo que Deus deu para ela um breve momento. Depois vamos ter um momento aqui de oração. Vamos tocar uma canção para finalizar. E nesse momento eu quero estar orando com algumas pessoas.
Mas eu quero aquele que quer tomar uma decisão. Aquele que quer tomar uma decisão de verdade, de seguir o Senhor. Nessa noite. Beleza? Hoje à tarde eu tirei um tempo para orar, mais um pouco do que eu já estava. E aí Deus me deu o Salmo 6 e uma revelação da palavra de Salmo 6, que diz assim: Davi recorre à misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer todas as noites. Faço nada o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retiram-se de súbito, coberto de vexame. E eu digitei o que Deus me deu, e eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Você pede por socorro e pede por ajuda, diz o Senhor. Mas Deus também fala e pede algo de ti, homem, mulher e jovens aqui presentes. Você fala por vezes: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, olha para mim, olha minha vida, a situação, minha vida financeira, meu casamento. Eu estou vivendo assim por causa que as pessoas são difíceis. Eu erro porque estou cansado de fazer o certo e só tomo na cabeça. Mas o Senhor que tudo vê diz: a minha ira é em resposta ao mal e ao pecado nesse mundo. A ira justa de Deus brota de uma reação a atos pecaminosos, nojentos e repugnantes, diz o Senhor. Pecados que corrompem a alma humana. A ira de Deus ataca o pecado que apodrece dentro de você, humano. Dentro dos seres humanos, que eu os criei para mim, diz o Senhor. Eu os criei para mim, ser livres em mim. Por que está distante? Por que mentes para mim e não me ama? Por que se contamina longe de mim? O Senhor está enfurecido com alguns e diz: chega de correr, chega de fazer do seu jeito, chega de ser você mesmo, seu próprio Deus, diz o Senhor. Pare de me pedir coisas banais, coisas supérfluas. Comece a pedir por arrependimento que gera mudança. Comece a pedir: Senhor, quero ser limpo de todo pecado que me afasta de ti por anos. Senhor, quero ser liberto. Se arrependa dos caminhos que você mesmo escolheu, porque não dá mais para ir por ali. Saia dessa lama onde você mesmo, sozinho, você se enfiou. Deus te chama hoje para uma vida de transformação, de renovo. E Ele diz: volta para mim, filho. Volta para mim, filha. Volta para mim, adolescente. Não andes longe de mim, porque eu te quero. Eu te amo mais que tudo, mais que o mundo. Volta para mim. Além do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele também nos leva a olhar os vastos campos de colheita espalhados em todo lugar. Nos leva a sentir o seu coração e suas batidas no mesmo momento que Ele olha as multidões de almas perdidas,
rumando diariamente para uma eternidade sem Jesus. E hoje Ele, o Senhor, te resgata, e é assim que Ele faz. Começa em nós e vai além de nós, como isso está acontecendo agora. Então o Senhor fala para você que está afastado, para você que quer uma mudança, para você que está querendo ter um encontro com Deus. O Senhor fala: vem, vem, porque eu te amo, eu quero mudar a sua vida, a sua história. Não dá mais para você continuar do mesmo jeito e um dia atrás do outro e fazendo a mesma coisa. Falar: Deus, eu vou mudar. Não, amanhã eu vou fazer, outro dia eu vou. E você nunca vai. Só que vai chegar um tempo que você não vai ter para onde correr mais. Então o Senhor te chama: vem, vem, filho, vem, filha, vem. Não é tempo de só mais um culto, só mais uma reuniãozinha para sentir a presença de Deus, um arrepiozinho, e amanhã tá do mesmo jeito. Então, se você hoje não tá aqui só por causa de uma reuniãozinha na casa da Denise e do Danilo, mas você quer de fato uma mudança na sua vida e fala assim: Deus, muda a minha vida, muda a vida da minha família, muda a minha história, muda meus pensamentos, muda meu coração, muda meu jeito de falar, meu jeito de vestir, meu jeito de andar, muda o jeito que eu olho para as pessoas. Levante no seu lugar. Fique em pé no seu lugar de verdade. Fique em pé no seu lugar, porque Deus, Ele não ia dar nada que não fosse para você. E aproveita, porque logo nem isso vocês vão ouvir mais. Porque vai chegar um tempo que nem palavra vai ter mais. E aí vai ser você correr atrás do Senhor e falar: onde que está Deus? Onde tu estás, Senhor, que eu não te vejo? Vem pra mim, filha. Vem pra mim, filha. Eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Olha o Senhor falando pra você. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim.
participante desse reino. Ele nos ama. Ele nos ama. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Agora só vez dizer pra ele isso. Diz pra ele isso. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, ora vem, Maranata. Cante isso. Olha para os seus problemas. Olha para as lutas, para as dores, tudo que você passa, e cante isso para as suas dores, dizendo: ora, Ele vem. Ele está vindo e tudo isso vai acabar. Essa dor, essa tristeza vai acabar. Vai acabar. Porque Ele nos amou de tal maneira que mandou o seu único filho